Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas à nossa capacitação de novembro. E hoje nós vamos falar sobre a psicologia na comunicação de morte encefálica e entrevista familiar de doação de órgãos e tecidos. O que é que nós discutiremos hoje? Primeiro, nós vamos ver algumas definições sobre o conceito de morte, como é que funciona o protocolo de morte encefálica. Em seguida, nós vamos para as etapas do protocolo de morte encefálica à doação de órgãos. Depois, nós vamos falar sobre a pré-abertura e abertura de ME, o fechamento e a comunicação de diagnóstico de ME e, posteriormente, a entrevista familiar e a função da psicologia em cada uma dessas etapas. Certo? Então, vamos começar falando sobre algumas definições. Primeiro, sobre o conceito de morte. Ao contrário do que nós possamos pensar intuitivamente num primeiro momento, a morte ela é um processo e, portanto, é difícil precisar o momento exato em que ela acontece. Por conta disso, a definição de morte mudou ao longo da história. Mas, atualmente, a definição mais aceita diz respeito ao término das funções vitais, não apenas relacionado à cessação da respiração e com a assistolia, ou seja, com a parada de batimentos cardíacos, mas também com a perda das funções do tronco e do córtex cerebral. Assim sendo, é preciso que a equipe de saúde desenvolva, então, um mecanismo de identificar se as atividades cerebrais se encerraram. E esse procedimento nada mais é do que o protocolo de morte encefálica, que é um procedimento hospitalar baseado em um conjunto de critérios clínicos, fisiológicos e testes confirmatórios para determinar a ausência irreversível de atividade cerebral de um determinado ou uma determinada paciente. Esse protocolo, ele ocorre em várias etapas. Me parece que são 3 etapas, né? Mas a gente sabe que é bastante complexo, às vezes tem algumas intercorrências, né, em algumas dessas etapas. Então, é exigido que tenham mais dias, né, para cada uma dessas etapas, enfim. Então, importa para a gente saber que ele não ocorre de uma maneira, de uma vez só, né, mas que ocorre em sucessivas etapas. E é também, né, o protocolo de morte encefálica o ponto inicial para o processo de doação e transplantes de órgãos, que é isso que nós vamos ver adiante. Então, da morte encefálica à doação, né, um dos fios condutores possíveis é esse aqui que eu vou apresentar para vocês. Não significa que é o único, mas é um possível e é importante que a gente discuta, então, essa sucessão de etapas. Então, num primeiro momento, vai ocorrer a abertura e as etapas subsequentes do protocolo de morte encefálica, né? Então, o paciente que corresponde a determinados critérios fisiológicos pode, então, ser alguém que vai ali passar por esse processo. Em seguida, um segundo momento é o do fechamento deste protocolo e a comunicação do diagnóstico de morte encefálica, se correr para essa direção, né? E, por fim, a entrevista familiar para a doação de órgãos e tecidos. Então, a nossa discussão hoje vai passar por discutir o que a psicologia pode fazer em cada um desses momentos. Então, vamos falar sobre a comunicação de abertura, né, do protocolo de morte encefálica. O decreto número 9.175 de 2017 estabelece que é obrigatória a informação da abertura do protocolo para diagnóstico de ME, morte encefálica, aos familiares do paciente. E a resolução do CFM, número 2.173, também de 2017, esclarece que os familiares do paciente ou seu responsável legal deverão ser adequadamente esclarecidos de forma clara e inequívoca sobre a situação crítica do paciente, o significado da ME,
o modo de determiná-la e também sobre os resultados de cada uma das etapas de sua determinação. Então, pessoal, nós sabemos, né, mas é importante remarcar que essa abertura deste protocolo de ME, assim como cada uma das etapas subsequentes, conforme forem saindo os resultados, elas são obrigatoriamente informadas para os familiares ou ao representante legal deste paciente, certo? Então, cada etapa que for surgindo desse processo, vai ocorrer uma comunicação. Este esclarecimento é de responsabilidade da equipe médica assistente do paciente ou, na sua impossibilidade, da equipe de determinação da ME. Correto? Assim sendo, durante esse protocolo, nós podemos pensar na importância da participação da psicologia. Por quê? Eu defendo aqui que é importante que a equipe de psicologia, sob a figura principalmente da psicóloga ou do psicólogo de referência do setor e ou com vínculo estabelecido com os entes queridos, como nós veremos adiante, seja acionada para participar de todo o processo de comunicação, de abertura, dos resultados das etapas do protocolo de ME, das visitas em leito, né, porque a gente sabe que nesse momento, dada a situação crítica do paciente, é comum que a equipe médica se sensibilize e flexibilize o horário de visitação, né? Muitas vezes já começa em um momento de pré-luto, né, na visitação deste ou dessa paciente, e assim sucessivamente. É importante que nós estejamos presentes. Por que eu defendo isso? Primeiro, pelo seguinte, nós podemos considerar que o comunicado obrigatório da abertura e das etapas subsequentes de protocolo de ME não são um momento neutro para essa família, mas sim é um momento de um comunicado de más notícias. Mas o que são más notícias? A má notícia é aquela que altera drástica e negativamente a perspectiva do paciente ou seus familiares em relação ao futuro. Assim sendo, né, a abertura do protocolo de morte encefálica se enquadra num momento de comunicado de más notícias, né? Então, trata-se de um processo que suscita questões, provavelmente, relacionadas a dificuldades de enfrentamento desta situação difícil, né? Questões relativas à morte, à perda, ao luto e ao pré-luto, entre outros conteúdos que possam vir a emergir, considerando que estes temas podem aparecer mesmo quando a morte do ente querido não está confirmada. Então, às vezes, a equipe vai pensar assim, olha, mas na abertura do protocolo de ME, as coisas ainda estão em processo de investigação. Então, para que a psicologia precisa estar lá? A morte desse sujeito não foi confirmada. Então, primeiro, mesmo não tendo essa confirmação, nós entendemos que este é um momento difícil para os familiares, mas segundo, nós sabemos que do ponto de vista psicológico, não é preciso que haja uma confirmação de uma morte concreta para que se iniciem nos entes queridos uma sucessão aí de conteúdos que já tem a ver com esse tema, né? Então, por isso que a gente vai falar em um pré-luto, certo? Então, esse é um primeiro argumento do porquê que a psicologia deveria estar junto, acompanhando este processo desde o início. Mas também porque tem relação com o vínculo terapêutico, com o estabelecimento do vínculo terapêutico. Então, por exemplo, né, a literatura científica vai definir para a gente que, em se tratando deste processo, né, mas sobretudo sobre a entrevista familiar, é importante estabelecer uma boa relação com os familiares, baseada na transparência, na empatia, no apoio emocional e na relação de ajuda profissional. O entrevistador deve estar devidamente capacitado, ser discreto, usar linguagem clara, estar seguro e dominar o processo de doação. Aconselha-se a utilizar elementos de comunicação, como as perguntas abertas, os reflexos de emoção e a escuta ativa.
Então, a literatura, ela está dando o exemplo da entrevista familiar, mas nós podemos generalizar, sem medo, né, de objeções, que isso vale para todo o processo de ME devido à criticidade, né, do estado do paciente. E aqui ele vai falar, então, de uma boa relação com os familiares. Isto que a literatura está chamando de uma boa relação, nós vamos pensar do ponto de vista técnico da psicologia com o nome de vínculo terapêutico, né, que nós já viemos discutindo nas nossas capacitações anteriores. Portanto, podemos dizer que o acionamento da ou do profissional da psicologia não atende somente à necessidade de elaboração psicológica destes conteúdos subjetivos, né, que giram em torno da comunicação de más notícias, mas também é uma oportunidade de fortalecimento prévio do vínculo psicoterapêutico, indispensável para a existência do trabalho psicológico, como também um facilitador e promotor de recursos de enfrentamento da situação difícil, como nos aponta a literatura. Quer dizer, vamos pensar o seguinte, né? A família, ela é convocada ao hospital e ela precisa, então, participar de um procedimento hospitalar que foge da realidade do que ela já está acostumada, das visitas, né? Então, ela é chamada, eventualmente, para realizar visitas, por conta dessa abertura do protocolo de morte encefálica, que o médico, né, a equipe vai explicar. Quer dizer, são situações incomuns para essa família. E quando a gente está diante de uma situação incomum e difícil, vamos pensar assim, é melhor ter alguém conhecido com a gente naquele momento, ou é melhor que a gente esteja diante de uma equipe completamente desconhecida? Bom, eu acredito, né, e estou argumentando aqui a partir das referências científicas para vocês, que me parece que é melhor que tenha já um profissional ali de referência, no mínimo um profissional de referência com aquele familiar ali, né? Porque isso vai ajudar, vai facilitar com que esses familiares se sintam mais confortáveis diante de uma situação que é irreversivelmente difícil para eles, certo? Então, nesse sentido, quando a gente for falar da pré-abertura e da abertura de protocolo, eu entendo que nós, da equipe de psicologia, já precisamos trabalhar aí os seguintes pontos. Primeiro, precisamos dialogar com a equipe multi do setor em que se encontra esse paciente sobre o acionamento da equipe psi. Então, tudo isso que eu estou discutindo com vocês aqui, é importante que, principalmente os psicólogos da UTI, deem uma passada lá na equipe e falem, olha, a gente está discutindo isso, é importante, então, usar desse vínculo que os psicólogos do setor já têm com a equipe para informar sobre a importância de acionarem, de chamarem a psicologia desde esse primeiro momento de abertura do protocolo. Porque nós entrando em cena nesse momento, nós já podemos realizar algum trabalho que pode ajudar ou facilitar nas etapas subsequentes, como nós vamos ver adiante. A equipe de psicologia precisa também ter uma atenção especial para o grupo CIDOT do hospital, uma vez que é lá que serão realizadas as comunicações de equipe a respeito de que pé anda, né, a suspeita de morte encefálica, né, a abertura do protocolo, né, as etapas que forem ocorrendo. Então, é preciso ter uma atenção especial em relação a isso. E também é preciso que nós tenhamos um diálogo entre nós, psicólogos do hospital, a respeito de apresentar para a equipe como um todo quem são os pacientes que estão ali em suspeita ou em abertura de morte encefálica, porque nós sabemos que o psicólogo de referência do setor, ele pode vir a acompanhar nos momentos em que ele estiver presente no hospital, mas é importante que a equipe saiba, que este protocolo, que essa abertura está acontecendo, uma vez que a equipe pode vir a acionar outros psicólogos em outros momentos, em outros plantões. Então, a gente precisa afinar muito bem a comunicação entre nós a respeito
desses estados que os pacientes possam vir a estar, certo? Bom, agora vamos falar sobre a comunicação de diagnóstico de ME. Então, foi aberto o protocolo, as etapas foram acontecendo, as comunicações foram acontecendo, e aí então se fechou este protocolo, e aí precisa se convocar a família para comparecer ao hospital para que haja uma comunicação de que houve então um diagnóstico de ME. Então aquele paciente encontra-se em um estado de morte encefálica. Então, o que acontece para que essa comunicação exista na prática? Então, tem algumas etapas. Primeiro, uma programação dessa comunicação e também um fluxo para que ela ocorra. Ambientação e postura são pontos importantes para que a gente tenha atenção. A comunicação médica e do serviço social e o acolhimento psicológico que pode vir a acontecer depois, né? Pode ser que ele seja necessário, durante e depois desta comunicação. Percebam que é muito parecido com as etapas que nós já realizamos aqui no hospital de comunicação de óbito. E, de fato, apesar das suas especificidades que o diagnóstico de ME exige, ainda assim o diagnóstico de ME é, de alguma forma, né, uma comunicação de um óbito, né? Porque uma vez que o paciente tem esse diagnóstico de ME, é sinal de que aquele paciente, né, veio a óbito, e isso é irreversível. Então, vamos discutir cada um desses pontos. Primeiro, a programação da comunicação de diagnóstico de ME. Então, qual que é o protocolo que foi estabelecido? A equipe multi vai sinalizar o fechamento de protocolo e convocação de familiares ao hospital no nosso grupo CIDOT. A equipe de serviço social convoca os familiares e também avisa da chegada dos mesmos, como também sobre a busca deles na recepção. Também ocorre no grupo CIDOT. Nesse momento, a equipe de psicologia vai então se dirigir à sala de acolhimento. Ponto importante: não se deve comunicar nada ligado a ME em qualquer outro grupo, devido à questão de sigilo, certo? O grupo CIDOT é o único espaço em que nós estamos autorizados a discutir toda essa abertura, as etapas do protocolo e assim sucessivamente, certo? Bom, então a família foi acionada, chegou à recepção, o serviço social já trouxe. Para onde que vai trazer, né? Precisa trazer para um lugar que tenha ambientação, para que a gente possa fazer essa comunicação. Então, trata-se de uma escolha de um local privado, com boa iluminação e ventilação, contendo água e papel, toalha à disposição. E aqui, no nosso hospital, a gente tem feito essa comunicação, né, num espaço adequado, que é a sala de acolhimento ou na sala multi. Certo? Essas são as duas salas em que ocorrem essas comunicações devido a estarem correspondendo a essas noções de ambientação. É preciso que a gente pense na eliminação de barreiras físicas que podem estar presentes na sala. É importante que todos estejam sentados, que haja atenção para a comunicação não verbal, evitando braços e pernas cruzados, que os celulares estejam desligados, enfim, que vá na direção do conceito de ambientação proposto pelo Ministério da Saúde, que a gente já vem discutindo em outras capacitações e que a gente também já vem aplicando em outros procedimentos de atendimento da equipe de psicologia hospitalar. Tá bom? Então, não é uma coisa muito distante do que a gente já faz em outros processos. Sobre a comunicação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação, sobre a função da equipe médica nessa comunicação. É importante a gente saber que o profissional da medicina deve revisar a história clínica do paciente, fazer um resumo das informações desde o início da internação até a evolução para a ME, utilizando linguagem simples, evitando termos técnicos e esclarecendo as dúvidas da família, certificando-se que a família compreendeu que o paciente está morto. Isso é muito importante. Por quê? Bom, primeiro, de uma forma geral, nós percebemos que isso é um direito que as famílias têm e é um dever da equipe médica realizar essa comunicação nestes termos que foram apresentados, né?
Mas também, segundo, especificamente no ponto da ME, é que, como é um processo complexo, como a própria definição de morte é complexa, como nós observamos, muitas vezes é difícil para quem não é do campo, né, para quem não é da área da saúde, compreender, por exemplo, que aquele paciente ele está internado no hospital e ele teve uma morte encefálica e que isso é irreversível, mas que não significa que, por exemplo, os órgãos desse sujeito pararam de funcionar, né? Eles podem continuar funcionando artificialmente, mesmo que aquele sujeito esteja irreversivelmente sem as atividades cerebrais. Portanto, ele está irreversivelmente morto. Mas como que está morto e aí o coração ainda está batendo, ainda está respirando? É difícil para a família compreender isso, né? Então, é importante que, até para ocorrer a entrevista familiar sobre doação de órgãos, é importante que não se fale, né, que a gente não tenha, que não tenha falha nesse momento da família não compreender que aquele paciente está morto. Porque se ela tiver alguma dúvida em relação a isso, com certeza isso vai dificultar que a família opte pela doação de órgãos. Se a família ainda tem uma esperança, né, de que aquele paciente está vivo, de que ainda tem alguma chance mínima, né, provavelmente isso vai dificultar aí que haja uma doação de órgãos em seguida, né? Além disso, são consideradas as principais etapas a serem cumpridas: a preparação para a transmissão da notícia, a informação propriamente dita e a resposta empática à reação do paciente / família. Certo? Então é isso que a gente espera, esse é o ideal, essa é a proposta de função da equipe médica nesse momento. E a equipe de psicologia, munida dessas informações de como deve funcionar a comunicação da equipe médica, trabalha na direção, então, primeiro, de reforçar, né, de entender que a comunicação do diagnóstico de ME, portanto, de óbito deste paciente, bem como das informações e esclarecimento de todo o quadro fisiológico, desde a entrada da unidade hospitalar, deve ser feita exclusivamente pela equipe médica. Então, a psicologia tem que ter clareza disso. Quem vai fazer essas orientações é a equipe médica, e a gente já aprendeu de que forma que a equipe médica deve fazer essas orientações. Bem como ao profissional da psicologia, compete assegurar esses valores que foram apresentados, ou seja, do respeito à linguagem acessível, desculpa, eu falei errado. Respeito à linguagem acessível, bem como estimular o conforto e a segurança, para que os presentes se sintam à vontade para levantar questões e expressar seu entendimento. Então, a psicologia vai trabalhar no sentido de criar uma ambientação, criar um clima ali naquela comunicação, de modo que aqueles familiares recebam essa informação e também se sintam à vontade de expressar aquilo que eles não estão entendendo. Então, a psicologia vai ter essa sensibilidade de perceber se aquela linguagem está acessível, de prestar atenção se aqueles familiares estão demonstrando alguma dificuldade de entendimento, né? Convidando esses familiares a expressarem as perguntas que eles têm a fazer, certo? Como também a equipe de psicologia vai trabalhar conforme a literatura científica nos orienta sobre a permissão ao silêncio. Para nós que somos da psicologia, isso é uma discussão bastante importante, central, e que talvez não seja de fácil acesso para os demais membros da equipe multi. Né? Sabemos que a sustentação do silêncio é importante e se relaciona com o respeito ao tempo e ao espaço dos sujeitos diante da má notícia. Ter ciência do falecimento comumente produz atordoamento aos entes queridos, sendo muitas vezes preciso que a comunicação seja provisoriamente cessada e que seja instaurado o silêncio, garantindo ali o momento necessário para que os familiares tenham a aceitação da notícia e possam se recompor, para que em seguida novas informações possam ser recebidas e devidamente processadas por aqueles familiares, por aqueles entes queridos. Certo? Então, a gente não tem como ir para as próximas etapas.
né? Então, se a família está atordoada com uma notícia de óbito, não adianta a equipe querer orientar sobre qualquer outro assunto, porque a família, neste estado de atordoamento, não vai estar em condições de receber nenhuma orientação e de processar essas informações. Então, o que a gente faz nesses momentos, né? A gente trabalha com o silêncio. Importante. É de suma importância, conforme disposto pelo manual, né, que nós estamos utilizando aqui, que não se fale sobre doação de órgãos antes da conclusão do protocolo e da aceitação da morte. Veja, são duas coisas diferentes, né? Então, primeiro, nós não vamos mencionar doação de órgãos em nenhuma das etapas prévias que a gente já vem mencionando, nem nos acompanhamentos que ocorrem, né, nas UTIs ou nos demais setores do hospital, nem no momento da abertura, né, do protocolo, nem durante as etapas e não também no momento de comunicação do ME. Em nenhuma dessas etapas nós mencionamos a doação de órgãos. Mas também é preciso que a gente tenha atenção que não se mencione sobre doação de órgãos antes da aceitação de morte daquele paciente pelos entes queridos, como eu estava dizendo na situação anterior, né? Se aquela família está atordoada, ela não está em condições de pensar sobre nenhum outro assunto. Se a gente introduz esse assunto no momento errado, é possível que aquela família nem consiga ter as condições necessárias para pensar sobre o assunto e já recuse logo de cara porque, né, quer tirar aquele assunto incômodo da pauta para que ele possa ter tempo de se concentrar no que importa para eles naquele momento, que é a aceitação da notícia de morte daquele sujeito. Isto é válido para todos os profissionais, inclusive a equipe de psicologia, que não abordará o tema em nenhum dos seus atendimentos. Mas, João, e se, por exemplo, a equipe de psicologia não mencionar a questão da doação de órgãos, e mesmo assim nós formos acusados de termos manipulado, de termos introduzido esse assunto nos nossos atendimentos anteriormente? E se acontecer isso? Né? É uma situação bem extravagante, né? Fora do comum. Ora, para isso que nós discutimos nos últimos meses, com bastante profundidade, sobre a importância do nosso registro profissional de atendimentos psicológicos, né? Então, os nossos registros bem feitos, tanto em termos de prontuário psicológico, evoluções, documentos psicológicos, tudo que a gente ficou discutindo aí nesses 2 últimos meses, esses registros de atendimento psicológico servem justamente, entre outras coisas, para dar respaldo para a nossa atuação. Então, não precisamos ter receio em relação a isso, se estivermos fazendo os registros de maneira bem feita, como temos feito até aqui. Tá bom? Então não é uma preocupação para nós, na medida em que a gente já tem os recursos profissionais para lidar com essa situação. Isso vale para tudo, né? Mas se nós formos acusados disso, formos acusados daquilo, para isso servem os nossos registros, tá bom? Deve-se também respeitar, então, o momento adequado da entrevista familiar de possibilidade de doação, que ocorre somente após o comunicado de diagnóstico de ME, bem como a alçada das orientações que compete à equipe médica, também ao serviço social, as instruções que eles apresentam, e também do processamento dessas informações pela família, até o momento que eles sejam capazes de se recompor e aí sim receber outras informações, entre elas aí dar o início da entrevista familiar para doações de órgãos e tecidos, tá bom? Bom, então chegamos nesse momento. A família recebeu as orientações, entendeu o que é o diagnóstico de ME, recebeu as orientações do serviço social, recebeu o acolhimento da equipe de psicologia, conseguiu minimamente, né, na medida do possível, processar essa notícia de morte do ente querido e também se recompor. Então, inicia-se aí o momento da entrevista familiar para a doação de órgãos e tecidos. Então, neste momento, nós precisamos nos atentar para 3 pontos. De novo, a ambientação,
precisa estar presente nos nossos, praticamente todos os nossos atendimentos, nós nos atentamos a isso. A questão da informação e também o ponto de respeito à decisão. Vamos discutir cada um deles mais profundamente? Então, primeiro, ambientação. Tudo isso que a gente já vem discutindo sobre a importância do espaço físico, a importância da postura dos profissionais, a importância do vínculo, enfim, tudo isso que a gente já vem discutindo recorrentemente em várias modalidades de atendimento, isso precisa estar presente no momento da entrevista familiar, que é um momento delicado, né? Mas ainda, especificamente para a ambientação da entrevista familiar, é preciso que a gente pense num ambiente tranquilo, sem limitação do número de familiares, evitando interrupções durante a entrevista. É preciso que a equipe, que esteja presente, uma equipe que demonstra disponibilidade e respeito pelo luto daqueles familiares, certo? Também é importante que nós, enquanto equipe, nos certifiquemos de que os familiares compreenderam o diagnóstico da morte encefálica, salientando ainda que a entrevista deve ter continuidade somente depois de recuperado o controle emocional, certo? Informação. A psicóloga e o psicólogo trabalham juntamente com a equipe na direção de combater a desinformação e desfazer fantasias, desconfianças e receios comuns relativos à doação de órgãos. A equipe multiprofissional deve trabalhar em conjunto para que aqueles familiares possam tomar a decisão da forma mais informada e consciente possível. Portanto, nós não temos que ter receio de confundir o prestamento de informações, de orientações, de combate à desinformação, né, de desfazer fantasias comuns à doação de órgãos nesse processo, confundir isso com, estamos pressionando os familiares. Ora, o nosso trabalho é que respeitar a decisão daqueles familiares somente no sentido de que aqueles familiares possam tomar aquela decisão de forma mais informada e consciente possível. Então, a gente precisa prestar essas informações. Como é que os familiares podem decidir se muitas vezes eles não têm conhecimento sobre isso, né? Uma decisão que é pautada aí numa desinformação, num receio, né? Sem fundamento desses familiares, né, acaba sendo uma decisão que não tem, que não está informada. Então, ele não está tomando, essa família não está tomando a decisão, né, da forma mais consciente que ela pode ter. Então, é nossa obrigação, como equipe, prestar essas informações, prestar esses esclarecimentos, para que daí sim a família possa, né, possa tomar a decisão. É claro que isso vai depender se a família tem interesse e abertura para discutir e para receber essas informações. Claro, a gente vai levar isso em consideração, nós temos esse tato. Contudo, é muito importante também que cabe a nós da equipe distinguir desinformação e fantasia daquelas decisões que possam vir a ser respaldadas por convicções religiosas, devendo estas últimas a ser respeitadas. Bom, eu realizei inúmeras leituras em relação a como as religiões se posicionam em relação à doação de órgãos. A gente sabe que tem algumas religiões que têm aí questões com relação à transfusão de sangue, enfim. A grande maioria esmagadora das religiões, elas se posicionam favoráveis à doação de órgãos, e muitas delas, mesmo aquelas que são mais restritas, elas dão essa possibilidade de que o fiel opte ou não por fazer essa doação. Mas nós sabemos que a realidade religiosa de muitas pessoas, de muitos brasileiros, passa por, às vezes, um receio, às vezes uma decisão que se toma respaldado por suas convicções religiosas, pessoais, com relação à doação de órgãos, e nós precisamos ter a sensibilidade, então, de distinguir o que é falta de informação do que é uma convicção religiosa e de respeitar
né, que as decisões pautadas por decisões religiosas sejam respeitadas pela equipe, certo? Então aqui eu trouxe para vocês, e esse tipo de informação está aí disponível em diversos sites confiáveis. Essa lista eu trouxe do Hospital Albert Einstein, né? Depois eu posso passar a referência para vocês, está aí no slide também. Mas existem vários sites confiáveis que trazem aí exemplos de mitos comuns. Estes não são baseados em nenhuma convicção religiosa, é mais no sentido de desinformação mesmo, de receio, de fantasia, de coisas que podem vir a acontecer no processo de doação de órgãos. Então, nestes casos, a gente precisa orientar em relação às informações corretas, tá bom? Então, junto com vocês, eu quero compartilhar estes mitos, essas desinformações, essas fantasias relativas à doação de órgãos. Por exemplo, a doação de órgãos deixa o corpo deformado, né? Não, os órgãos e tecidos doados são removidos por meio de uma cirurgia. O corpo recebe todos os cuidados que o de uma pessoa viva. A doação não desfigura o corpo e o sepultamento pode acontecer normalmente. Outro, após a doação de órgãos, o corpo precisa ser sepultado em caixão lacrado. Não é verdade. O corpo pode ser velado ou cremado normalmente e não precisa de nenhum preparo especial, a não ser que seja levado a lugares mais distantes, como outras cidades, estados ou países. A família do doador precisa arcar com os custos relacionados à doação. Falso. O doador ou sua família não tem custos nem ganho financeiro com a doação dos órgãos ou tecidos. Idosos ou pessoas que já tenham tido alguma doença não podem ser doadores. Mito. Todas as pessoas podem ser consideradas potenciais doadoras, independentemente da idade ou do histórico médico. Uma avaliação com base em exames clínicos, de imagem e laboratoriais é feita no paciente falecido para determinar a possibilidade de transplante e quais órgãos e tecidos podem ser doados. O que mais? Quem tem condições financeiras maiores passa na frente na fila para receber um órgão. Isso aí é um mito que veio a público aí quando algumas celebridades tiveram aí que passar por procedimento de recebimento, de transplante de órgãos. E aí, então, começou-se a especular, esse aí passou na frente. Não é verdade. Todos os cidadãos brasileiros, independente de classe social ou das condições financeiras, são selecionados por compatibilidade com o doador. A decisão de quem receberá o órgão também passa por critérios previamente estabelecidos, como tempo de espera e urgência do caso. Todos esses dados são processados por um programa de computador seguro que impede fraudes. Então, às vezes as pessoas pensam assim, olha, aquela pessoa ela precisou do órgão e rapidinho ela já conseguiu esse órgão, enquanto tantas outras ficam anos na fila. Por que isso acontece? Porque existem critérios de tempo de espera e de urgência do caso, né? Aquele sujeito pode, por exemplo, estar com um caso mais urgente, mais grave, e, portanto, ele recebeu o órgão com base nesse critério, não é porque ele furou a fila, certo? Caso não queira doar meus órgãos, posso vendê-los a quem precisa. A compra e venda de órgãos é proibida por lei em nosso país. De acordo com a Lei número 9.434, de 4 de fevereiro de 97, é crime comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias. Multa. Ainda de acordo com a lei, incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transição. Quem recebe um órgão de uma pessoa passa a se comportar como falecido. Aí a gente pensa, mas isso é absurdo. Bom, gente, nós precisamos lembrar
que no nosso país existem graus diferentes de instrução. Além disso, nós sabemos que tem aí a ficção científica, os filmes, as novelas, que muitas vezes fazem, né, essa coisa de o fulano recebeu o coração do ciclano, e aí começou a ser mais caridoso, né, ser mais bondoso, ou o contrário, virou uma pessoa pior. Quer dizer, isso está presente na ficção, né? Porém, na realidade, isso é um mito. O órgão não traz consigo nenhuma característica estética ou emocional do doador. A pessoa que recebe um órgão terá apenas a melhoria da sua qualidade de vida. Ainda, é possível que um paciente em morte encefálica volte a viver. Já debatemos inúmeras vezes aqui nessa capacitação, né? A morte encefálica é irreversível e deve ser atestada por 2 médicos diferentes, de acordo com as regras do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina. Essa confirmação tem a finalidade de comprovar a ausência de reflexos do tronco encefálico cérebro por meio da realização de 2 exames clínicos e um teste gráfico, que nem eu falei para vocês, né? 3 etapas. Somente após essa liberação é que é possível que o paciente falecido se torne doador de órgãos e tecidos. Vocês percebem como é importante que a nossa equipe esteja muito bem coordenada, afinada nas etapas, né, que envolvem a ME, desde o começo, né, até a gente poder chegar na entrevista familiar. Se a gente acertar nos passos anteriores, se a gente fizer um trabalho muito bem feito antes, esse momento da entrevista familiar, me parece, fica muito mais fácil de ser resolvido, né? Se a pessoa entendeu muito bem aquela comunicação de diagnóstico de ME, ela já não vai chegar para a entrevista familiar com este mito na cabeça, né, de que existe alguma chance ali que o paciente volte a viver em caso de diagnóstico de morte encefálica. Certo? Por fim, cabe então a questão do respeito à decisão. Reforça-se que o profissional que realiza a entrevista deve sempre respeitar e aceitar a decisão dos familiares e oferecer apoio durante todo o processo, independente da decisão familiar, independente se a família quis ou não doar esses órgãos. O profissional da psicologia deve aderir a esse valor e trabalhar na direção de assegurar que a decisão seja respeitada por todos, né, por toda a equipe, intervindo em condutas que, porventura, venham a pressionar a família à doação. Além disso, né, a participação da comunidade, a superação do autoritarismo nos serviços de saúde e a promoção da democracia, autonomia e humanização são princípios que ordenam o SUS, Sistema Único de Saúde. E não vai ser agora que a gente, né, não vai aderir a esses princípios. Não, eles têm que passar pelos procedimentos que eu estou descrevendo aqui para vocês. E ainda que todas as famílias que passam pelo processo de determinação de morte encefálica devem ser acolhidas e devidamente esclarecidas, independente de se tratar ou não de um potencial doador de órgãos. Então, isso vai passar também pela equipe de psicologia. Tá bom? Essa foi a principal referência que eu utilizei. É uma referência do Estado e da Secretaria do Estado de Saúde do Paraná, né, que é o Manual para Notificação, Diagnóstico de Morte Encefálica e Manutenção do Potencial Doador de Órgãos e Tecidos. Vai estar no Drive da Psicologia para quem quiser conferir. É uma boa referência. E, além disso, o site que eu expliquei para vocês, do Hospital Albert Einstein, a respeito dos mitos e verdades sobre doação de órgãos. Tá bom? A gente continua a nossa discussão daqui em diante, aprofundando aí essas questões que eu trouxe para vocês hoje, e no momento é só, tá bom? Não esqueçam de responder o nosso formulário. Tchau, tchau e até a próxima.